Bem, galera, eu não entendi muito bem as aulas de TGP e por esse motivo eu gravei esse vídeo aula. Só que é o seguinte, como eu já não entendi, talvez aquilo que eu vou falar agora não seja o correto. E eu preciso agora que vocês venham comentar esse vídeo para dizer se isso tem alguma coerência ou não. Eu, no primeiro momento, eu coloquei aqui o plano de ensino, a parte, o começo do plano de ensino que ele colocou no Aluno Net. O objetivo é compreender, despertando consciência crítica dos princípios processuais, discutir ação e processo como instrumento de acesso à realização da justiça, analisando a atividade jurisdicional de forma a habilitar na teoria e prática sobre ação, defesa, jurisdição e processo, categorias jurídicas a serem estudadas. Essa ordem aqui que está posta, essa videoaula, não foi a que ele deu. Só que eu achei mais coerente colocar dessa maneira. Eu quero que vocês comentem se está coerente realmente ou se a dele era melhor. Eu vou começar falando sobre o que ele disse sobre a sociedade e o direito. Não há sociedade sem direito. Ele afirmou isso e ele deu o exemplo do Robinson Crusoe, que estava sozinho numa ilha e enquanto ele estava sozinho não existia direito. Mas quando ele teve contato com o indígena, houve a necessidade de impor regras e limites, e isso configurou a necessidade do direito. Depois, por que as pessoas vão ao judiciário? São por essas situações aqui: pela uma negação da lei, por má interpretação da lei, por violação da lei e pela ameaça. O ato da pessoa ir ao judiciário configura uma ação. Isso está descrito no artigo 5º, no parágrafo 35 da Constituição Federal. Depois, ele colocou essa situação aqui. Por que as pessoas vão ao judiciário? Porque o direito de punir é exclusivo do judiciário. O direito de punir é do Estado, através do judiciário, porque o Estado é juspuniente. E para essa situação existe prazo, que foi o que ele comentou lá, né? Existe um prazo, ele falou sobre os prazos. Eu não vou ficar abordando muito isso aqui, porque é uma situação muito complexa que eu tenho certeza que ele vai abordar isso mais depois, de uma forma mais detalhada. Isso está descrito a partir do artigo 177 do CPC em diante, né? Depois ele entrou nessa situação aqui. O que quer dizer isso? Todas as situações, todos os conflitos que acontecem no dia a dia, eles estão descritos nos códigos, tanto no Código Penal, quanto no Código Civil, no direito do trabalho, no direito ao consumidor, todos eles estão descritos. E essa descrição se denomina direito material ou direito substantivo. A partir do momento que nós movemos uma ação, que nós chegamos ao judiciário e o judiciário pega essa nossa situação, os mecanismos que são usados pelo judiciário são denominados direito formal, ou direito adjetivo, ou direito instrumental. Falou isso para nós ontem. O direito formal serve o direito material. Como assim o direito formal serve o direito material? O direito formal é como uma ferramenta do direito material, entendeu? Ou seja, o direito material, ele fala sobre aquelas nossas necessidades, as coisas que acontecem no dia a dia. Depois ele entrou na situação do conflito. Conflito de interesses é quando duas ou mais pessoas disputam o mesmo bem ou o mesmo direito. É justamente a situação, quando você acha que você tem necessidade daquelas que foram ditas anteriormente, você chega no judiciário, essa situação é um conflito de interesse, porque você vai dizer aquilo que você pretende, mas a outra pessoa vai dizer se ela vai lhe conceder ou não, e o judiciário vai decidir quem é que tem razão. O que é a pretensão? Pretensão é o direito que você tem de estabelecer... Puta que pariu. Pretensão é o direito que você está pleiteando. Também é uma exigência de submissão da outra parte. É justamente o que eu acabei de falar. Você tem uma necessidade, só que essa necessidade é de outra pessoa, que você tem uma necessidade que essa outra pessoa faça alguma coisa que você quer. Você entra no judiciário e o judiciário vai dizer se você tem razão ou não dessa pessoa fazer aquilo que você quer, né? De um direito, de uma dívida, dos exemplos que ele deu lá. E o que é que vem ser a resistência? A resistência é justamente o contrário. É justamente a outra parte não querer se submeter à pretensão que você quer, ou de outrem, seja de outras pessoas ou não. E o que é que vai ser a lide? Ele deu o exemplo aqui desse cidadão aqui, desse autor, né, Carnelucci. Para ele, a lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Por que ele disse que é qualificado? Porque ela está na lei. E essa lide, por que ela é um conflito qualificado? Porque uma das partes chegou ao judiciário para que o judiciário decida se ela tem razão ou não em relação a essa lide. Aí ele colocou aquela tabelinha linda lá sobre o conflito de interesses, a pretensão e a resistência. Ele deu esses artigos aqui que descrevem essa situação e nisso mostra que a ação
jurídica ela é tríplice. E ele deu aquele exemplo, eu não entendi direito o exemplo dele e eu vou desenvolver um outro exemplo. A chega ao judiciário contra B. Eu sou A, o judiciário, e B é um site de meninas de programa. Eu fui lá no site, muito bem, e vi uma negona muito linda. A negona era muito gostosa, só que era R$1.000 o programa da negona. Aí eu liguei pra lá, pro Disque Bumbum, e falei com uma pessoa lá, ela disse, olha, era R$1.000, você paga pelo cartão de crédito e nós iremos mandar ela aí na sua casa em um prazo de meia hora. Eu peguei agoniado, né, paguei os R$1.000 no meu cartão, e passou meia hora, chegou uma velha banguela na minha casa toda empenada, e eu disse que eu não queria mais fazer aquele programa com aquela velha empenada. E nem negona ela era. E eu peguei e fui no judiciário pra questionar os meus R$1.000 que eu já tinha gastado no Disque Bumbum. Só que o Disque Bumbum se negou a dar os meus R$1.000. Aí passou-se o tempo e tal, o processo estava correndo, eu disse, o Disque Bumbum disse que ele só poderia me dar R$500. Aí foi passando o tempo, eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou pegar esses R$500, que é melhor pegar esses 500 do que demorar muito e não acabar não pegando nem meus 1.000. Peguei o judiciário, encerra o processo, porque eu entrei em um acordo e depois a gente vai ver que o nome disso é... Só que depois ele deu um outro exemplo. O Disque Bumbum pode dizer assim mesmo, sabe de uma coisa, isso vai passar tempo, meu nome tá bloqueado porque eu tô respondendo esse processo, sabe de uma coisa, eu vou dar uns R$1.000 pra ele. E o Disque Bumbum me devolve meus R$1.000. Então o judiciário também vai cancelar, vai dar por encerrado essa ação, porque o Disque Bumbum me devolveu meus R$1.000 e as duas partes estão ok. Isso foi o que eu entendi.